O segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Eu quero fazer a leitura com vocês aqui desses versículos. Deixe-me ver um versículo, não ler todo ele, né, para a gente ganhar o tempo aqui com vocês. Então vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, o verso de número 4. 3. Vou ler o 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo. A levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, tamborins, pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Leio até este ponto para hoje destacar com vocês uma mensagem, até fica uma pergunta para nós aqui: por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? O que realmente aconteceu? E uma mensagem, então, para a nossa meditação nessa manhã: não seja imprudente na obra de Deus. Esta é a lição. Não devemos, ainda que nós estejamos fazendo a obra, ainda que estejamos aí com boa intenção no coração, mas nós devemos tomar cuidado que tudo aquilo que nós fazemos e em tudo aquilo que nós tocamos em relação às coisas de Deus, elas são santas. E Deus, Ele tem recomendado para nós como as coisas na presença dEle têm de ser feitas. E uma vez que nós conhecemos os mandamentos, as leis, os preceitos de Deus, e sabemos como Deus quer que nós façamos, então nós devemos cumprir. Esse é o nosso papel, esse é o nosso papel de obediência, tá? Estar de acordo com a vontade de Deus. Não posso fazer as coisas segundo o meu próprio querer, segundo a intenção do meu coração. Não, eu tenho que fazer conforme as ordens de Deus. Eu devo procurar agradar a Deus em tudo. E daí, quando eu faço de forma imprudente, então eu tenho as consequências dos meus atos. E aqui eu já quero definir com vocês, porque o texto utilizou esta expressão aqui, que a ira de Deus ali se acendeu e Deus o feriu ali por esta imprudência. A palavra imprudência, irmão, significa agir sem precaução, sem atenção, sem o devido cuidado, viu? Isso é ser imprudente, é agir de forma precipitada, é agir de uma forma sem considerar os riscos que virão desse ato, desse comportamento, desta atitude que eu estou fazendo, que eu estou realizando. Então tenho que tomar cuidado com isso. Muitas das vezes o imprudente, ele está agindo de má fé. Outras vezes não, tá bom? Outras vezes não. Não tinha nem a intenção, ele não pensou, ele não mediu ali os riscos e as consequências daquela atitude. E quando nós olhamos para esse texto, a arca do Senhor havia ficado na casa de Abinadab por tanto tempo, quantos anos ali,
E tanto Aiô também quanto Uzá eram filhos de Abinadab. E olha ali, estando a arca ali, nunca deu problema. Agora Davi resolve pegar a arca e levar para Jerusalém. E como que eles vão fazer para então transportar esta arca para Jerusalém? Aquela que era sagrada, que simbolizava a presença de Deus. E então Davi pega um número grande de pessoas ali, reúne ali de Judá para levar a arca para Jerusalém. E ele reuniu um grupo de 30.000. Olha só, irmãos. Ali 30.000 homens escolhidos, tá certo? Todos escolhidos de Israel, 30.000. E partiu com o povo para buscar essa arca. E quando então colocam a arca sobre um carro ali, um carro novo, e nesse carro de boi, evidentemente, eles vão transportar. E quando estão transportando a arca, há uma alegria, há uma festa. Então todos estão adorando a Deus, louvando a majestade santa do Senhor. Ora, Deus não está alegre com essa atitude, com esse comportamento aqui, irmãos? O povo se alegrando, e quando o povo de Deus se alegra, ora, de onde vem essa alegria? Essa alegria provém de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Fazendo um link aqui com esse texto. Então o povo está contente, o povo está alegre, o rei está diante do povo e pulando e saltando, e nós temos tamborins, e nós temos pandeiro, e nós temos toda a sorte de instrumento de música. Há uma festa, há um culto solene a Deus. Só que, como eles estão carregando esta arca? Como que eles estão conduzindo este culto? Será que tudo ali está de acordo como Deus determinara na sua lei? Será que as pessoas que estão conduzindo aquele cortejo ali e a arca do Senhor eram as pessoas que Deus havia escolhido para fazer tal obra? Será que as pessoas estão fazendo certo, no lugar certo e na hora certa? Nós vamos perceber que não, irmãos. Nós vamos perceber que não. Então nós temos aqui o texto mostrando para nós, tá? Esse cortejo, essa procissão que está levando a arca do Senhor. E a arca de Deus, ela quando fosse transportada, ela deveria ser transportada pelos coatitas. E além disso, irmãos, família dos levitas, família sacerdotal, e segundo a lei do Senhor, ela teria que ser levada nos ombros. Isso está lá em Números, capítulo 4, verso 1 até o verso 20. Lá na escola teológica nós mostramos para os irmãos a imagem de um varal na arca em que eles colocavam no ombro e carregavam. Agora estão carregando a arca num carro de boi. Copiaram de onde isso aqui? De onde que veio a ideia de que a arca poderia ser carregada dessa forma? Se os irmãos folhearem a Bíblia um pouquinho mais aí atrás, os irmãos vão ver que quem fez tal coisa foram os filisteus. Os filisteus agiram dessa forma aqui. Colocaram a arca de Deus num carro de boi, colocaram as suas ofertas quando Deus havia ferido o deus Dagom, e eles então falaram, nós temos que mandar essa arca aqui embora para Israel, senão o Deus de Israel vai destruir toda a terra dos filisteus. E daí então fizeram as suas ofertas, colocaram naquele carro e levaram, deixaram os bois. E os bois foram conduzidos, ficaram olhando de longe para ver até onde ia. E os bois sabiam exatamente para onde a arca deveria ir. Ó, irmãos, essa situação é uma situação diferente. Os filisteus não sabiam, não conheciam as leis de Deus. Não sabiam como fazer para levar, até questionaram entre eles qual seria a forma adequada para se fazer.
E aí concluíram que seria daquela maneira. Mas ali o propósito de Deus era outro. Deus, ele estava levando juízo sobre a terra dos filisteus. E quando eles tomam esta atitude, esse comportamento, é na ignorância deles. Agora, no meio do povo de Deus, não. No meio do povo de Deus, o povo sabe como tem de se fazer. Nós sabemos como devemos fazer a obra do Senhor. Qual deve ser o nosso comportamento? E aí eu vou afunilar um pouquinho mais. Cada um de nós sabe como Deus quer que nós façamos a obra que Ele nos confiou a nós. Eu não posso eu não posso copiar a atitude de outros pregadores. Cada um tem a sua forma de pregar, de ensinar. Eu não posso ficar copiando o trabalho de outros pregadores. Cada um tem o seu. Eu não posso ficar copiando o trabalho de rádio, de web rádio. Quantos outros não fazem trabalho de web rádio? Até pessoas que não são crentes. Eu não posso ficar copiando, porque Deus me deu uma forma. Deus quer que eu faça de um jeito que seja certo para mim e Ele. Eu e Deus e o Senhor comigo aqui. Então tem a forma correta. Não é segundo o meu desejo, não é segundo o meu coração, é segundo os preceitos e as determinações de Deus. Eu, quanto pastor de igreja, eu não posso ficar copiando as demais outras igrejas. Seja do ministério de Guaratinguetá, qualquer outro ministério ou denominação, cada um tem a sua forma que Deus está fazendo. E aqui na cidade de Poti, com o pastor Denilson, Deus tem uma forma que ele está fazendo, não posso ficar copiando. Agora, pior ainda, é copiar pessoas que não são crentes. É ficar pegando e adaptando a atitude de pessoas ímpias à obra de Deus. O que é que nós estamos fazendo? Será que eu estou agindo de forma correta? Será que o conteúdo do que eu estou falando, mas eu estou cultuando, mas eu estou servindo? Se você é cantor, mas eu estou cantando. Se você é pregador, mas eu estou pregando. Se você é evangelista, mas eu estou evangelizando. Mas você perguntou para Deus como deve ser feito isso? Então não é do jeito que eu quero. Não é porque eu estou comparecendo diante de Deus, não é porque eu estou fazendo uma boa coisa para Deus, que pode ser do jeito que eu quero, na hora que quero. Não, tem que ser do jeito de Deus. Eu preciso olhar para a palavra do Senhor e aprender como fazer o correto, fazer o certo. Nunca copie nada de ninguém, seja original. Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar inteligência. Então nós não precisamos de imitação. Nós precisamos fazer algo diante do Senhor que quando o outro tentar imitar, não consiga, porque é original. Irmãos, é aquilo que é original, ele nunca pode ser imitado. E aqui, então, esses homens vão levar a arca, de repente, Aiô ou Uzá, mas a arca do Senhor ficou tantos anos em casa, né? Nós ficamos tanto tempo, nenhuma casa em Israel ficou com a arca como nós ficamos, a presença de Deus. E aí, banalizar o negócio? Deixar a coisa ficar vulgar? Então aquilo ali perdeu o sentido, perdeu a santidade? Perdeu a importância? Perdeu o valor? Não, meus amados, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Nós estamos na presença de Deus e o Senhor, Ele tem tido comunhão e Ele tem nos dado essa oportunidade de comunhão, de intimidade com Ele, mas Ele continua sendo Senhor e nós continuando sendo servos. Vamos nos colocar na nossa posição. Nós somos servos, ainda que o Senhor não nos considere como tal. Ele vai nos considerar como amigos, porque Ele tem nos revelado seus mistérios. Mas nós devemos sempre reconhecer, Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo e eu sou um homem pecador, falho. Então vamos tomar cuidado.
viu? Vamos tomar cuidado. Olha como vamos nos aproximar, olha como vamos fazer, olha como vamos já chegar ao altar do Senhor. Então, usar naquele momento a intenção foi boa? Foi boa a intenção. Não deixar a arca do Senhor cair. Mas há um adágio popular entre nós que tem um fundo de verdade. De boas intenções, o inferno está cheio. Boas intenções não salva ninguém. Boas intenções não livra ninguém. A obra de Deus não deve ser feita somente com boas intenções. A obra de Deus tem que ser feita conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Então nós precisamos saber o que é e como é que o que eu vou fazer agrada a Deus. Como o Senhor vai se agradar daquilo que eu estou fazendo. Então o trabalho que nós estamos realizando, Senhor, está se agradando? É desse jeito que o Senhor quer que eu continue fazendo? E sempre atento. Se o Senhor pedir para mudar, nós vamos mudar. Se Deus mandar mudar de horário, nós vamos mudar. Se Deus mandar mudar a direção, nós vamos mudar. Nós devemos estar submissos à vontade e ao querer de Deus. E naquela ocasião, então, usar, de repente, se utilizando essa liberdade que ele pensou ter, pois a arca estava em sua casa há tantos anos, e quando a arca dá aquela balançada, e ele percebe que ela cairia no chão, então ele vai lá e segura a arca. No que segurou, então foi fulminado por conta da glória de Deus e por conta dessa imprudência. Não podia tocar naquela arca. Não podia, irmãos. Então, fica aqui um alerta. Nós somos e fomos constituídos pelo Senhor como sacerdotes reais diante dele. Mas cada um deve saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Fica esse alerta para nós e esta orientação para nós aqui nesse dia, nesta manhã, e eu tenho certeza que nós vamos levar esta mensagem no nosso coração e nós vamos sempre estar perguntando para Deus a forma certa de fazer, a forma correta de fazer e de uma forma que realmente Deus se agrada. Não vamos agradar homens, não. Não vamos procurar agradar os outros, não. Agrade a Deus primeiro. Mas e os outros, irmãos? Bem, depois que você agradou a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, como que você não vai agradar os outros? Se agradou aquele que é exigente, daquele que gosta das coisas certas, lógico, você vai agradar os outros, tá bom? Vai ser agradável, você será uma pessoa agradável também aos outros, quando você agradar primeiramente a Deus. Agora, cuidado de procurar agradar somente os outros, fazer algo que receba aplauso dos outros, fazer algo que as pessoas aceitem, tá bom? Que você tenha uma boa aceitação diante dos homens. Não, tem muita coisa que aqui diante dos homens é exaltar, é elevado, mas diante de Deus é abominação. Então vamos tomar cuidado com isso e vamos sempre buscar uma direção de Deus para fazer a sua vontade e o seu querer. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.